Pode com TXT é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. Uma pesquisa inédita que mapeou grupos criminosos no Rio revela que as milícias superaram o tráfico e já dominam mais da metade do território da capital. Controle de motos, vans, combis, TV a cabo, fornecimento de água e gás. Territórios sem lei e sem proteção para quem mais precisa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode com TXT. Você já se perguntou como as milícias se entrelaçam com políticos, empresários e a vida cotidiana nas comunidades? E como essa complexa rede está entranhada na realidade político-social do Rio de Janeiro? Quer entender mais um pouco sobre isso? Se sim, um novo episódio do nosso podcast é para você. Com um bate-papo intitulado Política, Violência e Milícia no Rio de Janeiro, Adriana Lopes apresenta uma entrevista exclusiva com um dos principais especialistas no assunto, José Cláudio Souza Alves, autor do aclamado livro Barões do Extermínio. Fique agora com essa entrevista. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, considerado o estudo mais importante sobre violência na Baixada Fluminense. Publicado a primeira vez em 2003, como resultado de sua tese de doutorado e reeditado 20 anos depois, em 2023. José Cláudio Souza Alves possui graduação em Estudos Sociais pela Fundação Educacional Brusque, mestrado em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da Rural, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em violência urbana, atuando principalmente nos seguintes temas: Baixada Fluminense, criminalidade, grupos de extermínio, milícias e segregação socioespacial. José Cláudio, logo no início do seu livro, você menciona a fala de uma deputada federal sobre uma chacina que ocorrera em 1993 na favela Vigário Geral. Há exatos 30 anos acontecia um dos crimes que mancharam a história policial do Rio de Janeiro, a chacina de Vigário Geral. 21 pessoas, todas inocentes, foram assassinadas em um ataque planejado e praticado por policiais. Em entrevista a uma rádio, a tal deputada refere-se à chacina como uma tragédia ocorrida na favela da Baixada Fluminense. O bairro Vigário Geral, que pertence ao subúrbio carioca, é projetado na fala da deputada como Baixada Fluminense. Tal tipo de equívoco não é raro nos discursos sobre Baixada que circulam nas mídias de um modo geral e parece revelar que a delimitação semiótica das fronteiras desse território não é algo simples, pois a Baixada não corresponde a um conceito quantitativo com limites geográficos rígidos. Você poderia comentar essa dificuldade de delimitação simbólica desse território? E por que em seu livro a escolha do recorte Baixada Fluminense se deu em função da violência? Quando eu comecei a pensar sobre Baixada Fluminense e estudar essa região, eu tive acesso a um livro do Mike Davis, é um urbanista dublê de caminhoneiro lá de Los Angeles. Ele publicou uma obra chamada Cidade de Quartzo, que é exatamente isso, uma tentativa de interpretar e de ler Los Angeles. E fiquei, de fato, muito impressionado com o trabalho dele, com tudo que ele fala. Isso me influenciou muito.
Nesse momento, isso aí é início dos anos 90, né, eu já tinha uma literatura grande sobre história da Baixada, história de Caxias, uma literatura que pegava desde o período colonial. Como eu era professor de história, eu tive muito acesso e contei com a ajuda de gente que estava junto comigo nesse momento, também pensando e lendo esses materiais de historiografia mesmo sobre Baixada. Então, isso me influenciou muito a pensar a Baixada de uma outra forma. E a violência, quando eu me coloquei nessa perspectiva de analisar a Baixada, a violência foi algo que, de imediato, ela surge, porque ela sempre constituiu nas minhas relações com a Pastoral Ecumênica da Terra, com o MUB. As relações sociais minhas na Baixada sempre foram marcadas, isso era muito próximo, era visível que essas dimensões da violência apareciam. Mas não somente isso, a violência utilizada pelos grupos de poder econômico e político na região. Então não era uma violência simplesmente difusa, cultural, essa coisa que o pessoal, né, sempre vai trabalhar. Então essa minha perspectiva de conectar violência com a dimensão econômica e política estava ali na minha frente, eu convivia com isso. Então, para mim, foi muito fácil transformar a dimensão da violência no grande eixo, no grande leitmotiv, no grande elan vital, historiográfico, social, político dessa região, porque era assim, sempre foi assim, eu vivo isso até hoje, na estrutura miliciana, que hoje se diferencia, talvez, daquele início lá dos anos 80, né, que eu vivi. Hoje você está numa outra perspectiva. Então, eu acho que o meu lugar nessa posição toda geográfica, espacial, temporal que eu fui vivendo, isso foi determinante no meu trabalho, para identificar por que a violência ela surge, ela ganha essa conotação tão importante, e por que Baixada Fluminense. É isso que eu estou trazendo aqui. Cláudio, eu queria que você nos contasse um pouco sobre o que te levou a pesquisar esse tema. Qual a sua relação de vida com a Baixada Fluminense? A Baixada Fluminense sempre foi meu grande objeto, porque minha vida de organização social, militância, participação política, se deu na Baixada Fluminense. Eu chego em 1984, em Duque de Caxias, vindo do Rio de Janeiro. Eu nasci em Bom Sucesso, que é subúrbio do Rio, e aos 4 anos de idade vou para Vigário Geral, também subúrbio do Rio de Janeiro, ao lado de Duque de Caxias. Em 84 eu vou para Duque de Caxias e vou atuar na Pastoral Ecumênica da Terra, né, que congregava a Igreja Católica e a Igreja Metodista, dando apoio às lutas camponesas de lavradores naquela região. A partir de confrontos ligados à disputa pela terra, também em relação ao controle que havia sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que pertencia que recebeu uma intervenção muito forte na ditadura e que naquele momento ainda tinha as marcas da intervenção. Era o final desse período da ditadura. Então eu chego lá e eu fico de 84 até 88 nesse movimento, né, com os lavradores, e depois eu vou para o MUB, que é o Movimento União de Bairros, que era uma federação de associações de moradores com características urbanas, né? E fico lá direto de 88 até, acho que 94, 95 eu atuei nesse espaço. Então toda essa experiência minha, de quase 10 anos antes de começar a escrever sobre Baixada, foi o que marcou a minha vida, né? Eu conheci, eu andei, convivi com pessoas, enfrentei dificuldades, passei por momentos de conflito mais radicais, do tipo conflito com grileiro que roubava as terras, ameaças dentro da Associação de Moradores. A gente disputou, o MUB foi disputado por grupos políticos ligado a pessoas que usavam da violência para tentar se impor. Então tudo isso foi uma grande experiência da minha vida, e isso sempre me deu, então, a Baixada como a grande referência da minha vida, da minha militância. Vem do meu contato, da minha experiência. Em 1985 eu viro professor de História pelo governo do Estado em Xerém. Eu vou dar aula lá em Xerém, na escola pública do Estado, e isso também marca a minha trajetória. Então
No fundo, é isso. A Baixada tem essa expressão, por isso que ela aparece, por isso que ela é central na minha vida e na minha obra, no meu trabalho também. Você poderia nos contar um pouco sobre como as milícias de hoje estão ligadas aos grupos de extermínio criados na ditadura militar para combater inimigos políticos do regime? Poderia falar o que mudou e o que permanece de lá para cá? O que se intensificou nas milícias dos dias de hoje? Então, um dos capítulos mais importantes do livro, dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, é o capítulo onde eu vou analisar o surgimento dos grupos de extermínio. Eles emergem no final dos anos 60 a partir da estrutura empresarial militar da ditadura, que tinha se iniciado em 1964. Os militares inicialmente pensaram em controlar as oposições, os grupos de esquerda, aqueles que eram dissidentes em relação ao seu projeto de poder ditatorial, a partir de mecanismos legais de cassação, de prisão, de intervenção em instituições e organismos de mobilização social. Foi o que eles fizeram inicialmente. Mas eles não se satisfizeram com isso, eles perceberam que isso era pouco. Eles queriam um controle maior, mais totalitário, mais irresistível, mais minucioso. Então, eles começam a estimular uma estrutura de controle territorial armado, militarizado, absoluto, onde qualquer movimentação que fosse dissoante àquilo que eles queriam seria atingido, seria... Basicamente, eles eliminavam pessoas, eles mataram pessoas. Então, como é que funcionava essa estrutura? Você tinha aqueles que operavam os processos de execução sumária. Quem eram eles? Eram agentes públicos de segurança, eram policiais civis, policiais militares, bombeiros, toda uma estrutura ligada à segurança pública que operacionalizava as mortes. Segundo fator, aqueles que financiavam essa estrutura eram empresários e comerciantes da região que estavam muito ressentidos de sofrer com a questão dos roubos, dos assaltos. No meu livro eu falo de um episódio da história do Brasil que, a meu ver, é o grande precursor da montagem dos grupos de extermínio. Trata-se de um grande saque que vai ocorrer em 1962. Esse saque se dá na cidade Duque de Caxias, mas ela se espalha pela Baixada como um todo, chegando inclusive até Niterói. Por que esse saque se deu? Havia uma empresa, COFAP, que o governo do João Goulart tinha criado, que era uma empresa do governo que controlava preços de alimentos. Só que naquele momento de confrontos, de disputas em relação à política nacional, os comerciantes resolveram não seguir a tabela de preços da COFAP, que a COFAP estabelecia como preço de alimentos. E a partir disso, os comerciantes começam a não vender os produtos mais, a estocar esses produtos e criar como que um mecanismo paralelo de venda, não seguindo a tabela. Isso fez com que os alimentos ficassem escassos. E essa escassez vai atingir duramente os trabalhadores. Nesse momento, em disputa com o governo João Goulart, os trabalhadores, as centrais sindicais dos trabalhadores, indicam o nome do Santiago Dantas para primeiro-ministro. Lembre-se que o João Goulart viveu um determinado período do início do seu governo como parlamentarismo. Esse parlamentarismo foi imposto pelos militares, pelas forças que não queriam deixar que o João Goulart assumisse a presidência da República, após a renúncia do Jânio Quadros. Houve a indicação do Santiago Dantas pelos trabalhadores, pelas centrais sindicais, e o João Goulart não aceitou e indicou o Brochado da Rocha, um cara ligado a ele, que ele teria mais, digamos assim, mais afinidade política e mais controle sobre a política que iria ser exercida no país naquele momento. Os trabalhadores e as centrais sindicais não aceitaram essa indicação, entraram em confronto com João Goulart e puxaram uma greve geral,
para o dia 5 de junho de 1962. As centrais sindicais aderiram, então os trabalhadores nos transportes públicos, transporte de trem, ônibus, todas as formas que eram utilizadas de transporte, eles aderiram, esses sindicatos aderiram a essa greve geral. A população se aglutinou na Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, à espera do transporte, e não havia transporte algum. Nesse momento, alguém descobre que havia comida, feijão, num dos comércios ali no centro de Caxias. E como a população não estava tendo mais acesso à comida, feijão e outros gêneros essenciais para a sua sobrevivência, essa população toda aglutinada na Praça do Pacificador se dirige a esse comércio. E aí inicia-se um grande saque. Esse saque vai se espalhar pela Baixada, como eu já falei. O Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, capital do país, manda as tropas do Exército para a fronteira entre Duque de Caxias e Vigário Geral, onde eu morei, né? Ali o Exército se posiciona ali para impedir que esse saque avance pela cidade do Rio de Janeiro, e esse saque segue então pelas várias cidades da Baixada. O resultado final foram algo em torno de 2.500 estabelecimentos comerciais saqueados e um total de 42 mortos nesses conflitos. Ao meu ver, o maior saque da história do país. Isso pouca gente sabe, pouca gente noticia isso. Nesse momento, os comerciantes e empresários de Caxias organizam grupos armados. Eles dizem que não organizam, mas na verdade tinha uma relação com eles, sim. Isso eu pesquisando, e tem obras sobre isso que falam sobre isso. Eles têm grupos armados que vão defender o comércio. Um grupo chamado Turma do Esculacho, que eram gente ligada à classe média, ligada a comerciantes que pegaram armas para, segundo eles, para se defender. Havia um folclore também no meio disso, mas eles entraram em confronto com essas pessoas e houve mortes. Então isso ocorreu. E esses empresários e comerciantes puxam uma reunião com o governo do estado, que estava viajando. Quem vem, na verdade, não foi nenhum vice-governador, foi o presidente da Assembleia Legislativa. Não vou me lembrar agora o nome desse cara que veio, esse deputado estadual. E nessa conversa, os empresários e comerciantes estabeleceram algumas condições. E uma delas era que tivesse forças policiais na cidade. E, para tanto, os empresários e comerciantes propuseram o seguinte: olha, nós vamos dar o espaço físico onde essas pessoas vão ficar, vamos dar viatura e vamos pagar o salário desses policiais. O que você, do parte do governo, do estado, tem que fazer é somente selecionar esses homens, transformá-los em funcionários públicos que nós pagaremos, nós daremos todas as condições para eles trabalharem. Ou seja, a meu ver, é um embrião aí de uma estrutura controlada pela dimensão privada, de proteção aos seus interesses. E isso foi em 62. Em 64 o golpe vem. E os grupos de extermínio vão passar a funcionar no final dos anos 60. Ou seja, havia uma concepção dos empresários e comerciantes de necessidade de se protegerem de possíveis saques, dos roubos. Os roubos começaram a ocorrer também de forma mais intensa por parte de uma população absolutamente desamparada e sem qualquer tipo de ajuda, de apoio. Logo, você tinha aí a dimensão dos empresários e comerciantes financiando os grupos de extermínio, porque os grupos de extermínio vão se transformar nessa grande resposta privada deles a qualquer tipo de empecilho aos seus negócios, aos seus lucros, qualquer ameaça aos seus ganhos, passaria a ser respondido com os grupos de extermínio. É sim por isso que eles emergem com muita força. Há um histórico na região. E, por último, um terceiro grande elemento é o suporte político, o apoio político. Todos os pouquíssimos casos em que membros de grupos de extermínio foram julgados na Baixada, a audiência dos julgamentos foram basicamente compostas por membros do Exército, por praças, soldados, outras patentes, sargentos, cabos, patentes várias, inclusive de comandantes, que foram para essa assistência dos julgamentos para apoiar aqueles que estavam sendo julgados. Então havia um suporte explícito da ditadura à estrutura dos grupos de extermínio na região. Esse é o mecanismo que foi montado naquele momento.
Essa estrutura de violência, ela passa então por uma fase de modificação a partir da redemocratização, né? Ao se redemocratizar o país, assim dita redemocratização, os militares começam a sair de cena. E essa estrutura de grupos de extermínio também elas começam a se modificar. Em que sentido? Elas começam a introduzir civis para que eles organizassem e montassem grupos de extermínio, e essa estrutura de segurança pública, que foi essencial e central na primeira fase, ela reflui, ela fica em baixo perfil para dar apoio a esses grupos de extermínio agora de civis. Então, os anos 80 vão ser os anos onde vai se dar essa modificação, onde os civis entram. É uma terceirização do serviço de execuções sumárias. É nesse momento que surge o Mão Branca, né, um mito que foi criado na Baixada de um único grande grupo de extermínio que matavam todos, mas eram vários grupos matando e atribuindo a culpa a um único grupo. Isso foi uma grande jogada. Isso então vai rolar nos anos 80 como um todo. Nos anos 90, esses civis matadores começam a se projetar politicamente, eles começam a se eleger vereadores, deputados estaduais e prefeitos na Baixada. Então, é nesse momento que você tem uma dimensão de poder político. E é essencial para entender a formação dos grupos de extermínio e, posteriormente, a sua evolução para a figura das milícias. As milícias que vão emergir aproximadamente a partir de meados dos anos 90, ela vai emergir na Baixada Fluminense como um todo, a partir de ocupações urbanas que estão emergindo naquele momento. E são ocupações essenciais para essa estrutura. Quem está liderando essas ocupações, nesse primeiro momento, ainda são civis, muitas vezes, mas mantendo sempre essa conexão com a estrutura de segurança pública do Estado e com as dimensões dos grupos de extermínio. São lideranças mais autoritárias, estão buscando votações nessas áreas que eles estão liderando, essas ocupações urbanas. E o grande eixo na cidade do Duque de Caxias são dois bairros, na verdade 3 bairros. O bairro do São Bento, o bairro do Parque Fluminense e o bairro do Pilar. Esses 3 bairros estão no 2º distrito de Duque de Caxias. E é, a meu ver, o grande projeto, né, de formação miliciana que está se desenvolvendo ali, meados dos anos 90. Na transição, então, dos grupos de extermínio para as milícias, o que vai ocorrer é uma modificação do perfil anterior dos grupos de extermínio, no sentido dos seus ganhos. Então, ao invés de ganharem apenas com cobrança de taxa de segurança e ganharem com mortes por encomenda, as milícias vão agora estabelecer relações no mundo urbano com venda de terra, venda de imóveis, venda de prestação de serviços que eles vão monopolizar, como água, gás, gatonete. Vendem áreas para você colocar lixo clandestino, eles estão adulterando o combustível que eles roubam, né? Dos oleodutos da Petrobras, refinam e vendem esse combustível. Enfim, eles vão criar uma espécie de urbanização miliciana, áreas de lazer, empréstimo de dinheiro na forma de agiotagem, transporte clandestino de pessoas, tudo isso vão ser serviços que a milícia nesses territórios vai passar a controlar. Então esse é o grande salto, essa é a grande superação do modelo de grupo de extermínio. Mas a base dos grupos de extermínio e da milícia está dada, essa base está dada. Qual seja ela? São servidores públicos, então é o próprio Estado que está ali presente. São treinados para provocar danos à vida alheia, porque são treinados dentro da estrutura de segurança pública para matar, torturar, provocar sofrimento nas pessoas a partir das suas operações. Eles são financiados por empresários e comerciantes, isso tanto o grupo de extermínio como milícia. Eles são
Eles têm controle territorial preciso, um controle muito elaborado, e por último, eles se elegem. Essa é uma dimensão muito importante que está presente tanto nos grupos de extermínio como na milícia. Então, esse foi o grande modelo ali gestado, né, ao longo desse tempo. Então, seria isso. Eu vou estar trabalhando um pouco mais aqui para frente. Várias tragédias têm trazido a violência das milícias no Rio de Janeiro e sua relação com o Estado para o centro do debate público. Ainda que sejam casos de mortes por causas diferentes, ambos se relacionam com o poder das milícias. O assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson em 2018. A morte do estudante de Ciências Biológicas na nossa universidade, Bernardo Paraíso, que foi atingido por um tiro durante um confronto entre grupos de milicianos rivais na cidade de Seropédica. Uma das vítimas desse tiroteio foi baleada em frente a este supermercado. Um estudante de 24 anos que não resistiu e morreu no local. Bernardo Paraíso estava na cidade para estudar. Ia concluir o curso de Biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense, no fim do ano. Você poderia comentar essa relação entre milícia, violência e Estado? Não, tanto o caso Marielle e Anderson Gomes, né, assassinados em 2018, como o caso do Bernardo Paraíso, morto na Rural, agora em 2024, apesar do modus operandi das mortes serem diferentes, em ambientes, situações diferentes, essas mortes fazem referência a isso que eu falei anteriormente, uma estrutura armada de controle territorial. Se uma estrutura armada de controle territorial permanece por muito tempo em um local, no caso da Marielle e do Anderson, era uma estrutura que ela identificou como quando era membro, né, do gabinete da Alerj, do Marcelo Freixo, que foi o relator da CPI das milícias. Então, 10 anos antes da morte dela, ela identificou os Brazão como envolvidos diretamente na estrutura miliciana. No relatório, eles aparecem. 10 anos depois, significa que essa estrutura se aprofundou, cresceu, ampliou, se fortaleceu, tudo por dentro da estrutura do Estado. Então, a morte dela foi algo que ela não percebeu, o risco que ela estava correndo. Ela não foi capaz de acompanhar a evolução desse grupo armado, com esse controle territorial e todos os benefícios que esse grupo traz para quem se aproxima dele. Benefícios para os que estão dentro da estrutura do Estado, que estão na estrutura econômica. Isso foi, talvez, a fragilidade de alguém que inicialmente se identificou uma estrutura miliciana, mas não foi capaz, claro, né, não teve condições de acompanhar toda a sua evolução. A mesma coisa aqui em Seropédica. O Bernardo Paraíso era um estudante, e essa universidade, eu sou professor dessa universidade, conheço muito bem essa universidade, ela vive numa ilha da fantasia, né? Infelizmente é isso. Ela acha que o mundo ao redor é um mundo que não pertence a ela, não diz diretamente nada diretamente para a universidade se basta, tem o seu campus, tem suas aulas, tem sua pesquisa. A extensão, que seria a face da universidade com a sociedade, é muito débil, muito frágil, não é capaz de fazer uma intervenção, uma participação direta na cidade, uma interação com a cidade que permita à cidade modificar suas práticas. Então, enquanto há 10 anos eu estou aqui morando na cidade e estou indo aula na universidade e trabalho na universidade, enquanto essas mortes que vêm ocorrendo já ao longo desses 10 anos, eu estou aqui, estou acompanhando essas mortes todas. As mortes ocorrem em bairros pobres, de gente pobre, preta, miseráveis, lá no Mutirão, lá no Campinho de Areia, lá no Cantão, lá no quilômetro 40. Enquanto essas mortes estão se sucedendo ao longo do tempo, a universidade
não interagem nada com isso, nem sabe. Eu sou o único louco, doido, varrido aqui da universidade que comenta essas coisas, que fala, que tenta trazer alguma luz, mas sempre fui muito sozinho. Hoje eu estou muito menos sozinho, graças a Deus, porque tem 1 ou 2 ou 3 professores que me acompanham melhor agora. Tem um projeto de pesquisa na universidade e de extensão que trata das pessoas que tiveram seus filhos mortos, assassinados, desaparecidos. Então eu trabalho com desaparecimento forçado, você não tem encontro mais dos corpos. Então tem gente agora comigo, trabalhando junto comigo. Eu me sinto menos sozinho, graças a Deus, mas a instituição como um todo não se pensa nesse lugar onde ela está. Então, ao redor da Rural, essa violência tem crescido significativamente ao longo do tempo. Eu acompanho isso, mas a universidade não quer comentar, não quer falar, ignora, se isola, acha que está tudo bem, isso não vai atingir a gente, até que um dia atinge. Foi o que aconteceu, atingiu duramente. Aí é um garoto branco, não estou depreciando, desqualificando o garoto, mas é um garoto branco, de classe média, no centro da cidade, lá onde todos os dias eu estou lá comprando coisa, então é lá que ocorreu a morte. Poderia ser qualquer um da universidade, estar naquele momento ali e ser atingido por essa morte, por essa bala e morrer num confronto miliciano. Nunca nos colocamos a necessidade de fazer uma discussão, uma interação, uma ação concreta em relação a tudo isso. É muito difícil, é muito doloroso, ninguém quer mexer com isso, todo mundo morre de medo. Eu sou o único, como eu falei, sou o único louco que fala sobre essas coisas, que interage com essas coisas. E aí é isso. Então, essa estrutura cresceu aqui na cidade. Tem os 10 anos da Marielle e tem os 10 anos da Rural aqui. Eu acompanho esses dois. E 10 anos de um grupo armado atuando num território, você esquece. Eles serão referência para tudo, eles resolvem problema, eles dão voto, eles cobram taxa de segurança e garantem negócios funcionando e vão extorquir as pessoas, eles vão regular tudo. Agora, aí tem uma disputa entre esses grupos, que não foi o caso da Marielle, mas é o caso do Bernardo aqui, em Seropédica. Se eles estão em disputa num território desse, aí você vai ser colhido no meio de um tiroteio e vai morrer. E é isso, não se faz absolutamente. Aí você vai deixar na mão do governo do Estado para ele resolver. Você tem certeza que é isso que vai acontecer? Você não vai resolver. Se eu acabei de dizer que toda essa estrutura hoje funciona perfeitamente nas estruturas políticas do Estado, como é que vai se resolver isso? Não vai se resolver. Então esse quadro tende a se agravar e piorar. E esse ano é um ano eleitoral, então isso tudo vai se agravando e vai se intensificando. E nós não somos capazes de fazer uma discussão mais séria, não somos capazes de avançar numa reflexão do que fazer, deixamos tudo na mão do governo do Estado, da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, e aí que está a grande questão. Isso não se resolve, pelo contrário, isso vai se intensificar, porque há muitos interesses em jogo, né? Então esse é o cenário que quando você me pergunta, né, pelos dois casos, Marielle, Anderson Gomes e do outro lado, Bernardo, o que me vem à mente é isso. Há muitas similaridades, há algumas diferenças, é claro, muitas similaridades e eu acompanho, são 10 anos de manutenção de grupos armados num território, construindo sua estrutura de poder, e os grupos políticos e econômicos vão se aproximar ou que de alguma forma vão ter que interagir com essas estruturas para fazer os seus ganhos. É assim que eu vejo. José Cláudio, em uma entrevista recente, você menciona um enunciado famoso de Darcy Ribeiro sobre educação, invertendo os termos de educação para a segurança pública. Nas suas palavras, você diz o seguinte: a crise na segurança pública no Brasil não é uma crise, é um projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Na estrutura de evolução das milícias ao longo do tempo, o que tem ficado claro é que cada vez mais as milícias deixam de ser um projeto de grupos pequenos ou mesmo de indivíduos montando seus empreendimentos criminais a partir da acumulação primitiva do capital criminal, né? Com esses vários negócios diversificados, com essa malha de bens e serviços urbanos monopolizados, com o controle político dessas áreas. Então, isso tem deixado de ser algo meio que amador, de pequenos grupos individuais, isso tem se transformado em projetos muito mais sólidos. E quando eu falo projetos mais sólidos, significa a interface de tudo isso com a estrutura real,
estrutura econômica e política que domina a sociedade. Então, milícia se trata de grupo armado com controle territorial. Controle territorial que fornece controle econômico de vários negócios e controle político-eleitoral. Então, os grupos na sociedade, grupos econômicos, empresas, comércio, capital turístico, seja qual for a lógica de estrutura econômica presente num determinado lugar, ela vai interagir com a estrutura miliciana para buscar ganhos de solução de problemas, ganhos de disputas, ganhos de avançar sobre bens materiais e imateriais, e avançar sobre a questão ambiental para obter ganhos também. A milícia serve como uma espécie de mediador universal para todos esses grupos. É assim que funciona. E a milícia também vai ser muito interessante para os grupos políticos, porque se eles têm controle territorial armado e eleitoral, você fazendo parcerias com estruturas milicianas, você se elege, você ganha, você mantém o seu projeto, ele não perde, ele avança. Então, essa é a grande evolução da milícia. Hoje a milícia é uma questão de governo do Estado. Você tem autoridades à frente do governo do Estado, no Rio, ou qualquer outros lugares do Brasil também, já tem notícias, que estão diretamente envolvidos com essa estrutura, porque ele não vai aparecer diretamente vinculado, mas tem um conjunto de linhas, de pontos, de estruturas que vão se conectar a ele, e ele tem interesse em manter essa conexão. Quando o governador do estado do Rio de Janeiro manda para a Alerj uma mensagem disponibilizando 4,5 bilhões de reais para que os deputados estaduais decidam aonde serão gastos esses recursos, o que está em jogo ali é exatamente isso. Então, nesse mesmo dia que ele faz isso, ou dias depois, seguidos, juntos, o governador recebe a indicação de um novo secretário de Polícia Civil a partir de um deputado estadual vinculado com a estrutura miliciana da Baixada Fluminense, indicando um nome que precisou, então, ser a própria Alerj alterar a lei orgânica das polícias civis para que esse indicado pudesse assumir o cargo. Por quê? Porque já é toda a jogada dessa estrutura miliciana, a qual esse deputado está envolvido, que já tem agora uma conexão com a estrutura da Polícia Civil, que por sua vez é por onde escoará dinheiro e recursos para as campanhas eleitorais municipais. É disso que se trata, essa distribuição na Alerj. É grana para as políticas eleitorais de campanha desse ano, para depois serem devolvidas para o governo do estado no apoio às eleições de 2026. Ou seja, a estrutura miliciana está plenamente incorporada à dinâmica legal. Então, o problema da milícia não é mais o fato dela ser ilegal. Isso ela sempre foi. Mas é da articulação desse ilegal com a estrutura legal. Acabei de dar um exemplo esse, né, da estrutura de verbas e recursos que passam pela Alerj, que vão chegar até os candidatos, a estrutura miliciana lá na ponta. Mas tem um outro, por exemplo, que a grana que a milícia detém, ela, por exemplo, ela coloca em vários espaços. Ela coloca, por exemplo, em OSs que vão oferecer mão de obra na área de saúde como terceirizados. E essas OS são controladas por milicianos e tem verba miliciana lá. Mas houve uma lavagem desse dinheiro por dentro dessa OS. Então ela vira uma conexão importantíssima da dimensão ilegal com a dimensão legal, sem problema algum. Muitos capitais milicianos se voltam para empreiteiras, construtoras, grupos que têm maquinário, por exemplo, os maquinários cedidos para a realização de obras, das várias obras dentro das prefeituras. Esse capital é originário, né? A origem dele é a atuação miliciana. Ele entra em estruturas legais de empreiteiras, empresas, prestadoras de serviço, e isso vai ser obtido também mais recursos ainda lá, junto com as licitações, com os contratos, com as negociações com as prefeituras. Essa é uma outra forma de legal e ilegal simultaneamente.
Você tem também toda uma dinâmica miliciana, por exemplo, nas secretarias de meio ambiente da Baixada. Todas as secretarias de meio ambiente da Baixada, elas têm como atribuição a liberação de obras, elas que dão autorização para funcionamento de qualquer empreendimento em qualquer território desses municípios. E aí é ali que vai se montar uma estrutura miliciana para cobrar taxas dessas empresas, taxas para eles se implantarem. E isso já está consolidado. Então, mais uma vez, a dimensão legal e ilegal simultaneamente. É essa estrutura que tem avançado muito. É ela que é cada vez mais sólida. A tal ponto, por exemplo, que o atual presidente da República eleito, com o apoio de milicianos lá de Belford Roxo, ele, o que ele faz? Ele, em retribuição, ele nomeia a esposa desse prefeito, vinculado com a estrutura miliciana, a senhora Daniela do Vaguinho, né, do Wagner Carneiro, para ser a ministra do Turismo. É uma retribuição aos votos que essa estrutura conseguiu para o Lula lá em Belford Roxo. E ele, por um tempo, tentou sustentar essa posição, mas depois que a mídia toda despejou inúmeras matérias mostrando o vínculo, né, dessa prefeitura desses dois, né, do Wagner Carneiro e da Daniela Carneiro, com a estrutura miliciana, com vários candidatos milicianos que estavam lá fazendo campanha e tudo mais, aí houve um recuo e tirou-se o nome dessa pessoa, da chefia do Ministério do Turismo. Isso prova como é forte, como ela tem funcionalidade, como ela é fantástica para permitir ganhos, inúmeros ganhos, e ela se mantém assim, ela só está se ampliando, ela não reduziu. Então essa é a grande transformação que hoje a gente assiste dentro da estrutura miliciana. Ela se torna absolutamente legal, ela é incorporada, ela é funcional, ela é idealmente planejada para ter o controle territorial, controle econômico e controle político eleitoral das regiões, e todo mundo quer se aproximar para obter vantagem dessa estrutura. A história da Baixada contada em seu livro não é uma história local. É a história do Brasil que se desponta há muitos anos. Uma estrutura de extermínio brutal, cruel e violenta, mas que sempre for acompanhada por alguma forma de resistência. Não é por acaso que você traz os quilombos existentes na Baixada do século XIX, que por mais que fossem perseguidos e capturados pelo sistema, nada foi capaz, abre aspas, de secar os pântanos sobre os quais os mocambos brotavam. Minha pergunta é o seguinte: como semear mais vida em nossos pântanos? Há como escapar desse totalitarismo socialmente construído? Como pensar formas de resistência no contexto atual? Se eu estou aqui falando com vocês, é porque eu me constituí com alguma coisa que resiste, que persiste, apesar de todo o receio, de todo o medo. Eu estou cercado pela estrutura miliciana, ela vem até mim, ela me ameaça, ela sabe onde eu moro, ela manda recado. Eu não posso simplesmente ignorá-la, né? O que me mantém vivo, falando as coisas que eu falo e me erguendo todos os dias pela manhã e ficando de pé, é conhecer a luta de várias pessoas na Baixada Fluminense, fora da Baixada, em São Paulo. Conheço muito as mães de Maio, lá de São Paulo, um grupo de mães que tiveram seus filhos assassinados por aquela chacina organizada pelo Estado em 2006. Mais de 600 jovens foram assassinados em resposta às ações que o PCC tinha feito de confronto com a estrutura de segurança pública. Houve um banho de sangue feito por essa estrutura de segurança pública em cima dos mais pobres. Aqui eu acompanho a rede de mães e familiares de vítimas de violência de Estado na Baixada Fluminense. Então, essas mães, seja onde elas estiverem, em São Paulo, aqui, em qualquer outro lugar do Brasil, elas são um holofote para mim. Eu não consigo nem falar direito delas, porque meu sono, né? Porque elas são isso para mim, elas são uma expressão de algo que eu busco. Elas têm uma luz própria, elas têm uma energia, elas têm uma força, elas venceram
a destruição que foi feita da vida delas. Elas perderam as coisas que elas mais amam. Elas continuam amando isso. São os filhos delas. Elas têm útero. Elas geraram vida. E essa vida foi destroçada por uma estrutura cruel, assassina, sanguinária, brutal, de extermínio dessas pessoas todas, que são, esse extermínio é aplaudido. As pessoas hoje se elegem, as pessoas hoje fazem palanque, fazem plataforma política, fazem planos de projeção em cima dessas mortes. Essas mortes servem para projetar politicamente grupos hoje na sociedade, poder político. Essas mães não se renderam, muitas morreram. Conheço a história de várias que morreram. Conheço de uma que morreu no final do ano passado, sentada numa cadeira, num hospital público lá, o Pedro II, lá em Campo Grande, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz aqui da Zona Oeste, aguardando um atendimento. Ela foi adoecendo, começou a ter vários quadros graves de saúde, até que buscou atendimento, sentou numa cadeira lá. E aí as filhas perceberam ao longo de horas que ela estava esperando lá que tinha alguma coisa errada. Quando foram ver, ela tinha morrido sentada naquela cadeira. Então conheço muitas que já morreram, que não conseguiram resistir. É muito sofrimento, é muita dor. E conheço aquelas que conseguem resistir, que estão vivas ainda, estão lutando, que tentam se proteger, que cuidam das outras mães que perderam seus filhos, que tentam agir nesse cenário tão desolador, tão brutal, tão violento que nós vivemos hoje. Então, elas são para mim a resistência, elas são a grande trincheira na minha vida pessoal e na sociedade brasileira hoje. Se você quer saber sobre segurança pública, pergunte a uma mulher dessas. Elas vão dizer para todos nós, para vocês e para mim, o que é a busca da vida, da proteção da vida, da garantia da vida, da manutenção dessa vida nesses territórios. Elas sabem como que essa vida é destruída, elas sabem também como deveria ser feito para proteger essas vidas. Eu consegui fazer com essas mães 4 encontros de arte-terapia, ou seja, eram práticas ligadas ao campo da arte que buscava permitir que elas desenvolvessem consigo mesmas imagens, símbolos, leituras, interpretações do sofrimento delas, para que, fazendo isso, elas conseguissem lidar melhor com todo esse sofrimento que elas possuem. E esses 4 encontros foram fabulosos. Isso permitiu a elas fazer essa conexão entre elas, no grupo, e consigo mesmas, individualmente. Foi um trabalho que me ajudou muito a vê-las e reconhecer esse esforço delas. Então essa é a minha fonte, né, que me faz, elas são a minha fonte, que me faz me erguer e seguir por aqui. A gente precisava fortalecer cada vez mais essas pessoas vítimas de toda essa estrutura. A gente precisava proteger, dar alternativa. A gente precisa pensar alternativas, como universidade, como movimento social, como escolas, como pessoas que vocês estão discutindo aí, vocês fazem esse programa de vocês. Como cada pessoa pode agir para mudar esse cenário. Olhando para essas pessoas e para esse cenário de uma outra forma, se conectando com esse mundo de sofrimento, identificando quem são os verdadeiros construtores dessa estrutura e que se beneficiam com ela, identificando os grupos políticos que estão se beneficiando com essa estrutura, denunciando esses grupos, mostrando como que esses mecanismos funcionam na prática, concretamente, no dia a dia dessas populações, fazendo ações culturais. Nós produzimos um documentário, um curta documentário chamado Desova, que é sobre toda essa história dessas mães. Produzindo material cultural, filmes, peças, fazendo campanha. Agora mesmo está rolando uma campanha das mães de Paraisópolis, dos 9 jovens assassinados em Paraisópolis há poucos anos atrás, lá em São Paulo. Eles estão fazendo uma rifa para conseguir recursos para enviar as mães desse movimento para participar de um encontro nacional de mães vítimas da violência. É isso, são apoios simples, pequenos nessas pessoas que nos ajudam a seguir. É isso que acontece comigo, tá bom? Obrigado.
José Cláudio, me faltam palavras para agradecer essa entrevista. O seu diagnóstico sério e profundo sobre a relação entre as milícias, a política e o Estado, a sua crítica em relação ao silêncio das universidades, além de nos emocionar, nos convoca. Nos convoca para um posicionamento coletivo. Ouvir a sua trajetória como pesquisador e docente destampa nossos ouvidos e nos tira da inércia. Suas palavras nos convidam a uma forma de esperança responsável, calcada na escuta e na aliança com as pessoas que mais sofrem. Mulheres e mães que lutam e reinventam a vida diante de políticas que lhes negam a própria vida. Muito obrigada. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do nosso podcast. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @ContextoST UFRJ no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site caso fique interessado em ler ou produzir textos para este projeto. Aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contextost.letras.ufrj.br. Até o próximo!